ENAMED, meus amigos, teve uma mudança gigantesca aí na nossa prova de avaliação da formação médica. E, obviamente, esse tema é muito quente, eu queria trazer para cá no nosso Aristocast, né? O podcast que te traz informações que você precisa saber ao longo do seu processo de formação. Com eles, Luigi, Ian, queridíssimos, tema quente, tá? Então vem com a gente que a gente vai tirar essas dúvidas se você tiver. Então, e só lembrando, hoje o episódio, hoje dia 10, dia 10 não, mentira. 10. Boa. Dia 10 de maio de 2025. Então, qualquer informação que apareça depois, caso o que a gente traga aqui se torne obsoleto, a gente vai fazer essas alterações, vai te avisar. Então, continua com a gente, que as informações vão chegar sempre muito quentinhas para você. Vamos lá? Exatamente, o Guzinho. É o seguinte, a gente ainda não tem o edital. O ENAMED não lançou o edital ainda. O que a gente tem é basicamente uma live que o Ministério da Educação fez em parceria ali com outras entidades que vão fazer o ENAMED acontecer. E ali aquele documento que eles soltaram falando do ENAMED. Mas existem muitas perguntas que a gente ainda não tem resposta. E como tal, a gente vai ficar fazendo suposição e tudo mais. Enfim, a gente vai falar o que a gente sabe. Saiu o edital, a gente grava outro sem problema nenhum, né? É isso. A gente vai falar dos impactos que tem, o impacto que pode ter na sua estratégia para você que está se preparando para esse momento e falar que, assim, a gente tem... falar o que a gente tem já de fato. Bora. Sem suposições, sem hipóteses, porque a verdade é que é mais um movimento do processo de avaliação que acompanha aí a abertura de escolas médicas de todo o país, dificuldade que a gente tem, notas do ENAD das instituições caindo. Então, o que a gente pode fazer? Como que é a melhor forma da gente avaliar os nossos médicos? É essa informação que a gente vai trazer para você em primeira mão. Então acompanha, vem com a gente. E vamos lá. Então, assim, da onde surgiu o ENAMED, né? Só queria dizer que, ainda bem que eu não sou estudante agora, porque certamente nesse momento eu estaria muito ansioso. Com certeza. Eu acho que tem 3 coisas que estão rolando na cabeça e tem que ser o tripé. O cagaço em relação a uma nova prova. Justo na minha vez, calma, a gente vai organizar isso para você. O que a gente já sabe, instituição de objetivos de distribuição, os objetivos que a gente tem com essa avaliação. Terceiro, os perfis de prova, e a gente tem bastante influência para falar sobre isso, quando a gente olha para Revalida, provas de residência, tem os grandes temas, tem abordagens interessantes, e quando vem de algumas instituições específicas, como o INEP, tem algumas tendências que a gente consegue antecipar, prever, e é sempre a melhor estratégia da gente se preparar, e a gente é muito bom nisso. Não, e galera, na boa, sim, essa regra vale para todo mundo, então ninguém tá em desvantagem. Tá? A regra é a mesma para todo mundo, fica tranquilo, esses movimentos acontecem, o Enari é um exemplo, né? A gente está agora, esse ano, se não me engano, na 6ª edição. Então, assim, há pouco tempo atrás também era o mesmo processo de mudança, de decisão. E aí, o que vai acontecer? Cara, a gente está aqui sabendo o que a gente está fazendo, né? Toda mudança gera um desconforto, né, Gol? Na vida inteira, não é só na prova de residência médica, não. Toda mudança gera um desconforto, mas também é no desconforto que muitas pessoas começam a se achar, né? Todo recomeço, ele nasce de um desconforto. E aí a gente vai recomeçar, mas assim, a gente não vai começar lá do início, porque, cara, fala sério, o INEP, Aristo, conhece o INEP, ó, há muito tempo. O INEP, ele tem a mesma carinha. A gente... Só pra dizer, a gente tá falando INEP aqui, mas eu vou até voltar um pouquinho pra explicar pra galera por que a gente tá falando do INEP. O que é o ENAD? O que é o ENAMED? O ENAMED, na verdade, a gente fazia uma avaliação anteriormente. Eu fiz isso também quando eu tava na faculdade, chegaram a fazer também, que era o ENAD, Exame Nacional de Desenvolvimento, que é um exame que foi colocado para as graduações nas faculdades, aí pelo Ministério da Educação, com o objetivo de avaliar a formação dos nossos estudantes e saber se a gente estava, ao final, formando uma população que, de fato, estava condizente ali com o processo de formação. Como que era essa prova? Era uma prova de 40 questões, sendo que era dividida em 10 questões de conhecimentos gerais, perguntas de história, descobrimento do Brasil, governo Vargas, enfim. E depois eram 30 questões de conhecimentos específicos que tinham por objetivo, então, avaliar. Cara, a grande verdade é que para a medicina isso ficou muito solto durante o tempo. E aí, ao final, há pouco tempo atrás, já tinha essa movimentação. A gente vem de um mercado, né? A gente vem com escolas médicas crescendo. Somos o 2º país do mundo com mais escolas médicas. Só perdendo da Índia, certo? Da Índia, só perdendo da Índia. E basicamente, com esse boom de escolas, houve essa mudança. Cara, a gente precisa avaliar. A gente teve um resultado, algumas instituições, né, no próprio ENAD não performaram muito bem.
Só que a grande verdade e eu falo isso por mim, nunca houve um interesse genuíno do estudante em fazer o ENAD. Cara, eu fazia, chegava lá e ia embora. Era uma prova de 4 horas de duração, pra vocês terem ideia, na última prova que teve. 62% das pessoas que fizeram o ENAD terminaram e entregaram a prova em 1h30. As instituições que forçavam os alunos, isso eu ouvi de alguns pró-reitores, as instituições que seguravam os alunos para ficar para entregar a prova, falaram, gente, metade da minha sala dormia na hora da prova. E tem outra variável. Algumas instituições, isso é um dos motivos de ter essa renovação, selecionavam os alunos que iam fazer a prova. Houve essa delegação e, poxa, então eu não estou medindo numa amostra razoável a qualidade do ensino médio. E se é para fazer uma aferição ruim, o que a gente está fazendo? Era um teatro? Dava as informações que a gente precisava? Então, um dos objetivos e um dos motivos de ser obrigatório, a partir de agora, para quem está acabando a faculdade, de uma forma até bem positiva, e galera, é mais uma prova. Cara, isso vai ser um dos menores desafios da sua carreira médica. Para quem vai entubar uma pessoa, comunicar um óbito, se preparar ao longo de anos, o mais difícil você já fez. Isso daí parece um desconforto muito grande, mas vocês já estão preparados para uma grande parte disso. E por outro lado, pode ser uma oportunidade interessante, uma oportunidade para você entrar na residência médica, mais um acesso, mais uma prova, e com desafios, claro. E aí você traz um ponto legal. O ENAD, ele existia, mas não tinha nenhuma relação com o fato da pessoa se graduar. Agora, o ENAMED vem com a intenção de agregar, porque fala, cara, como que eu posso despertar mais o interesse do meu aluno em fazer uma prova que avalie a sua formação? E aí que mora a questão. O ENAMED vem para ser, inclusive, uma porta de acesso aos programas de residência médica, de acesso direto. Isso é a informação que a gente tem hoje, e aí já traz algumas mudanças de prova, né? A prova que antes do ENAD tinha 40 questões, passa a ter 100 questões, muito parecido exatamente o número de questões que a gente tem nas provas de residência que acontecem no Brasil, e com a mesma banca que é responsável por uma prova que, apesar de discussões, funciona muito bem, que é justamente a banca, que é o INEP, que já faz a prova do Revalida, sendo a prova responsável por trazer estudantes de medicina, sendo a via de acesso dos estudantes de medicina do exterior para o Brasil, né? Então, todo estudante, todo mundo que se forma médico fora do país e quer voltar para o Brasil precisa passar necessariamente por esse processo. E é uma banca muito conhecida, que inclusive trabalha com modelo de avaliação muito pautado no modelo OSCE, né? Que é o exame clínico observado sob supervisão, que já dá um pouco do cheirinho de como é que a gente imagina que pode ser a prova, que é um exame que é uma prova baseada em realmente raciocínio clínico, que ela se apoia bastante em conceitos e premissas do SUS. Tem uma mudança interessante que acontece, todo mundo sabe que a gente na prova de residência médica temos as 5 grandes áreas: clínica médica, pediatria, cirurgia geral, saúde coletiva e GO. E saúde coletiva vem com uma mudança discreta que a gente ainda não sabe como que vai ser isso aplicado em prova. Eu até tenho uma hipótese, mas aí fica pra gente saber, né? A gente entra. Vamos dar nosso pitaco no final também. Claro, mas aí a saúde coletiva vem para ser subdividida em 3, na verdade: saúde coletiva, medicina de família e comunidade e saúde mental. Fala pra mim, o que você acha disso? O que você acha dessa mudança? Eu, particularmente, acho que eles vão pegar as 20 questões de saúde coletiva e dividir ali entre essas três áreas, que, na boa, já estava acontecendo. Exato. Já tava acontecendo. E vamos lá também. Por que a gente acha isso? Porque dá uma gastura você dividir 100 questões por 6 blocos. Por 7, mais ainda, né? Por 7, perdão. Faz mal pra gente. Ninguém quer ver isso. Eu não sei fazer essa conta. A gente vai falar... Até quem sabe vai ficar chateado. A gente não quer esse desconforto matemático. A gente, vamos botar ali, vamos dividir ou um pouquinho a mais e tal, mas é uma conta redonda. A grosso modo, a distribuição muito provavelmente vai ser estratégica. E quais os temas? Toda prova tem uma questão doida, um tema louco, uma parada que você nunca viu. Vou perguntar aqui de uma subvariante da síndrome de Guillain-Barré, da síndrome de Prader-Willi. Caracoles, isso é o Pareto que a gente discute com nossos alunos o tempo inteiro? O que você acha que vai cair em clínica? Você vai mais de tuberculose ou você vai mais de febre do Nilo? Cara, isso você tocou num ponto genial que a gente sempre fala... Eu sou muito genial. Muito obrigado. Brincadeira. A gente sempre fala isso com os nossos alunos do Revalida. Cara, fala sério. Você vai sair do país onde você fez a medicina e tá querendo voltar pro Brasil. O INEP, ele vai querer cobrar pra você sobre doença de Lyme, que não existe no Brasil. Ou ele vai querer cobrar sobre tuberculose, sobre doenças cardiovasculares, sobre como funciona o SUS. Como que funciona o Sistema Único de Saúde. Claro, é óbvio que ele vai querer saber se você está preparado para atuar em medicina no Brasil. E o INEP tem um banco de questões gigantesco que a gente já é velho conhecido nosso. Afinal de contas, a Aristo tem o melhor curso de revalidação do Brasil, assim,
Sem Disparado. sombra de dúvidas. Inclusive, saiu recentemente. A gente tá gravando aqui no dia 10 de maio. Se não me engano, saiu no dia 9 de maio. Agora, uma das... Enquanto você tá falando, tá pingando aluno falando assim que foi aprovado, tá? Mas assim, não é pingando, tá uma enxurrada, tá tipo uma cachoeira de mensagem, graças a Deus. Parabéns a todos vocês. Mas isso, em parte, é porque, cara, a gente tá de saco cheio já. A gente conhece muito o INEP. A gente conhece muito o INEP. Então, eu tô jogando em casa, assim. Graças a Deus o ENAMED vai ser INEP, porque a gente tem muito conhecimento. Um dado muito legal que valida muito essa autoridade que a gente tem para falar sobre essa banca, essa prova, dos nossos alunos, lógico, que seguem a metodologia, que assistem às aulas, fazem as questões, a taxa de aprovação é mais de 90%. É muito grande. E a taxa de aprovação do Revalida é um dado até curioso baixo. para quem eventualmente não conhece, é muito baixa. Na maioria dos anos, menor do que 5%. Então, a nossa... Lógico, não adianta você se inscrever na academia e não ir. Para quem vem na academia, quem vem para o nosso centro de treinamento, taxa de aprovação é uma coisa fantástica, muito legal. E, galera, é bem provável que não vai ser outra medicina, não vai ser outra prova. Vai mudar um pouquinho, tudo bem. Como o Hugo falou, vai mudar para todo mundo. Então, as vantagens e desvantagens, isso dilui esse efeito. Não se sinta uma vítima, um prejudicado. Mudanças vão acontecer. Talvez aconteça no seu rodízio, quando você estiver na residência. Você vai sofrer toda vez que mudar uma parada dessa. Arrancar os cabelos, eu desisto, minha vida é horrível. Antes era melhor. Uma série de possibilidades. Então, encara isso como um desafio, como novas oportunidades. Vai mudar só um pouquinho de sua rota. E o que vocês acham dessa unificação, assim? Porque qual que é a minha visão, né? A gente já tem o Enem como processo de entrada, né, para universidades. E vocês acham que é um caminho, assim, meio que do Enem para residência médica? Porque hoje o Enari, por exemplo, e esse é um ponto importante, né? Como que o ENAMED se conecta com o Enari? Na verdade, o Enari que já é responsável, o processo seletivo que é responsável pela... Maior quantidade de vagas, São né? 30, acho que hoje são 30% das vagas, um pouco mais de 30% das vagas de residência É a médica que são maior porta oferecidas. de entrada. É a maior porta de entrada. Então, assim, cara, na boa, se você vai fazer residência médica, se pretende seguir esse caminho, lembrando que não é só esse, a gente tem caminho de pós-graduação, a gente tem caminho do mestrado, doutorado para acadêmico, que o cara quer fazer pesquisa. Carreira militar. Enfim. Não é só essa via que a gente tem, mas para você que está se preparando para residência, e você que está se preparando bem com a Aristo para residência, esse é um caminho que... Cara, você precisa fazer o Enari. Precisa fazer o Enari. Lógico. Agora, o ENAMED. Lembrando que o ENAMED vai ser obrigatório para os concluintes, então 11º, 12º período vai ter que fazer em caráter obrigatório, mas para o médico que já é formado, ele vai pagar a sua taxa de inscrição para fazer a prova também, se ele quiser concorrer às vagas que serão oferecidas pelo até então, né, Enari. Exatamente. Estão falando que, assim, são todas hipóteses, a gente ainda não tem isso, bateu o martelo, mas parece que existe a possibilidade do Enari ser, basicamente, para acesso direto, uma plataforma, que você vai colocar sua nota do ENAMED. É o Enem. E aí, é o Enem. É o Enem. o SISU e o Enem, né? Você SISU bota Enem. sua nota do Enem no SISU. Aqui você vai colocar sua nota do ENAMED no Enari. Tem certeza, Luigi? Não tenho certeza, mas tudo indica que pode ser dessa forma. Então é obrigatório para 11º e 12º semestre, mas se você quiser ter acesso a vagas de acesso direto, você também terá que fazer o ENAMED para pegar essa notinha e jogar lá no Enari para concorrer às vagas de residência médica do Enari. E existem fofocas e rumores de que gigantescas instituições vão aderir, né? Inclusive Quem? de São Paulo. De São Paulo, USP. Fofoca, tá? Não é confirmado. SUS. SUS. Uma das bancas gigantes, Tá né? louco, enorme. Unifesp. Lembrando que a gente tem 50% dos especialistas estão no Sudeste. Então, assim, isso é um volume muito grande de vagas também. Gigante. Né? A gente Cara, tem que não dizer. tem... E aí, assim, Luigi, mas eu quero a MP lá no sul do país. Cara, prepara pro ENAMED, porque você não sabe se o AMP não vai aderir. Às vezes adere, porque eles estão fazendo uma movimentação gigantesca. Você acha mesmo que o Ministério da Educação não tá batendo na porta de todas as universidades falando assim, cara, E não vem só isso, comigo. tá? E não são só universidades públicas, instituições públicas, mas autarquias, universidades privadas também vão poder entrar no processo de... A tendência de é exame. virar um Enem. Todas as faculdades vão ser o ENAMED. Essa é a tendência, entendeu? Então, assim, não dá pra você não se preparar. Eu acho que, assim, se eu não tivesse na residência médica hoje, eu ia colocar como uma das minhas provas prioritárias lá na nossa plataforma da Aristo, o Enari e o INEP Revalida, porque, afinal de contas, é a mesma banca. Eu assim, ia me preparar. Sinceramente, na minha opinião, acho que nesse caso exclusivamente pessoal, chega no final do ano, os estudantes de medicina têm às vezes 7, 8 provas para fazer.
cara, é extremamente cansativo. E caro, Mentalmente cansativo A viagem custoso. pra E fazer. custoso. São viagens, hospedagem. Até é legal que a gente tem a nossa comunidade, né, na Aristo. E isso acontecia bastante, que eram alunos que acabavam se conhecendo e cara, fica em casa para fazer a prova de não sei na onde, fica aqui. Exato. Bora muito fazer legal. Juntos. Isso é muito legal também, porque acaba gerando esse senso, né, lembrando que no final tá todo mundo junto, né, nesse mesmo processo. E eu particularmente acho que esse processo em termos de unificação é saudável, sabia? Também. É saudável, porque primeiro que dá foco. O acesso a algumas vagas. Isso é uma foco, variável importante. Democratiza o acesso a algumas vagas. E na boa, a preparação é igual ir pra academia mesmo. Porque assim, é um resultado que ele vem no longo prazo. E assim, o cara que quando começa a se preparar, ele primeiro tem um certo desconforto, né? De cara, tem que entrar confiando. Do mesmo jeito que acontece quando você vai treinar com personal, né? Você entra, cara, e por que você confia nele? Porque tem um amigo teu que ganhou uns quilos, ou um amigo que perdeu uns quilos, mas gerou resultado. E você entra sabendo que outras pessoas tiveram resultado. E aí é interessante que você começa aí. E o que é a única coisa que você entrega no começo? Frequência. E a maioria dos dias na semana. Tem problema errar? Tem problema um dia eu não conseguir fazer, não conseguir fazer questão, não conseguir ir pra academia? Cara, nenhum. Até porque tem Páscoa, que eu gosto de comer um chocolatinho. Tem Natal, que eu vou comer pra caramba. Tem Carnaval, que provavelmente eu vou tomar minha cervejinha na moral. Mas existem momentos onde isso é normal. E, cara, a vida é assim. Tem momento que eu tô com dor de cabeça, tem momento que eu tô doente, tem momento que eu tô... Cara, vai acontecer. Isso não vai mudar nada. Imprevistos são previstos. Imprevistos, a única coisa que a gente sabe é que imprevistos vão acontecer. E do mesmo jeito, você precisa continuar indo pra academia. E sabe o que é interessante? Primeira vez que você começa a gerar resultado, não é você que nota. Não é você que nota. São os teus amigos na faculdade que vão falar assim... Caramba, cara, tá estudando legal, hein? O menor tá afiado. O menor tá afiado, tá respondendo bem, o paciente começa a ficar mais feliz, você começa a ficar mais seguro, o teu professor começa a ficar mais satisfeito, o teu amigo começa a querer saber o que você tá fazendo, e aí o resultado começa a chegar. Aí depois disso, é o resultado do espelho. Quando tu olha e começa a ficar com a camisa apertada ou folgada, enfim, começa a perder medida, ganhar medida. E aí, como que isso reflete na plataforma? Reflete em resultado nos simulados, começa a tirar ponto, começa a ter velocidade, começa a conseguir se concentrar melhor naquele momento que você está simulando, né, o dia de prova. E no final é a aprovação. Aí você fala, caralho, valeu a pena. Aí é o projeto verão, sabe? Que aí você chegou bem. Muito legal, você falou do exemplo e tal. Eu aqui fazer um convite pra galera, dá uma olhadinha nos nossos papos com ex-aluno. Porque a gente fala da Aristo, da preparação, como que você... mas e se a prova mudar? E você vai ver uma galera que passou benzão. Mudou a banca do Enare, agora foi a FGV. Cara, da mesma forma que a academia, você tá indo direto. Você tá malhando bem, você tá se alimentando bem, você tá dormindo bem, você tá ganhando resistência. Mudou um pouquinho a prova, você... Dane-se, cara, eu tô bem preparado pra caramba. Pra tudo. Eu malhei perna, meu aeróbico tá bom e tal. Daí talvez, malhar a perna foi um exemplo bem ruim. É a saúde coletiva que vocês deviam estudar mais no estudo. Vocês, bando de preguiçoso. Brincadeira, pessoal. Mas aquele tema que quando a gente treina tudo, pra tudo muito bem, tá muito bem condicionado, tá fluente, tá com fôlego, tá com concentração, que é quase que uma commodity hoje em dia, que a gente fica rolando 2 horas no celular, ver 2.000 vídeos, mas sentar pra ler 15 minutos às vezes é um desafio gigante. Isso é treinável, tá? A gente vê essa curva de maturidade, de presença ali na sua preparação. A gente fala muito com os nossos alunos. Para quem tá num ritmo bom, estudando os grandes temas, vai dar certo. Até porque tem um cara que ensinou isso pra gente, né? Pareto. Né? Grande Pareto. A regra dos 80-20 vale nesse sentido também. E aí você citou um negócio importante. Você falou da banca da FGV. Lembrando, você que tá aí se preparando, cara, não vai ter análise curricular. Não vai ter. Até porque a gente sabe que teve uma porrada de problemas no ano passado. Deu trabalho. Deu um trabalho, não conseguiram fazer do jeito que tava. E, cara, não vai ter. Manda pode um ser documento só, manda vários. Exatamente. E não contabilizou, tem que revisar. Foi um desgaste muito grande. E é uma forma da gente evitar isso, porque é um baita desrespeito com quem tá estudando um ano inteiro, né, cara? Você se desprende de um monte de coisas, você faz um monte de abdicação na tua vida pra você estudar pra uma prova de residência médica, aí chega lá no final, tem escândalo, tem isso, tem aquilo, que desrespeito danado com o teu tempo, com a tua vida, né? Você podia estar ganhando dinheiro,
dando plantão e tudo mais, mas não, pô, não vou Vendo trabalhar. série, curtindo a família, vendo série, qualquer coisa, E né? aí você chega lá no final, vem escândalo, vem isso, vem coisa de cola, vem minha nota do currículo veio errado. Pô, isso é muito ruim. Uma forma da gente tentar controlar isso é centralizar. Centraliza tudo em uma Isso única padroniza, banca. né? Eu acho que é legal porque, assim, o que de fato muda na prática do aluno, né? Acho que a maior mudança que a gente tem agora é justamente por ser uma prova mais robusta e padronizada. Falar, Gustavo, mas a prova do Revalida vem com umas bizarrices. Meu irmão, Enunciados grandes, perfil de prova. primeiro que isso vai aparecer em qualquer prova. Qualquer prova. Vai ter aquela questão que a gente sai chateado. Até por isso, recomendação. Começou a prova? Meu irmão, dá aquela lida, vai nas questões fáceis. Aquela que tu consegue perder um tempo, mais de 2 minutinhos, deixa ela pra depois. Deixa o teu cérebro fritar mais ali. Se pontua Não tem igual, problema. Cara, a questão difícil é um ponto, a questão fácil é um ponto. Vamos combinar que tem que ter uma estratégia de prova. E é justamente sobre isso. A estratégia não muda. Não muda. Você vai continuar se preparando com foco em questão e revisão. Não muda, não muda. E essa ampliação do escopo, né, além das áreas clássicas, a gente ter saúde mental e medicina de família, eu acho que ele vem como um reforço justamente ao modelo de avaliação que o próprio INEP coloca e também traz aí a necessidade do outro lado, né? Porque eu falei, o ENAMED, ele é a primeira vez, eu acho que na história que a gente tem algo que conversa do interesse institucional em ter uma melhor pontuação, porque é essa pontuação que vai definir e vai qualificar as melhores instituições para conseguir manter as escolas médicas. Afinal, temos um boom de escolas médicas crescendo. A gente gravou um podcast recentemente falando sobre dados de demografia médica e temos 177, hoje, 177 escolas ainda em processo de judicialização para abertura, isso porque a gente já tem 400 e blau escolas médicas, mais de 450 escolas médicas no país. E, precisa de alguma forma regulamentar isso. Porque é caro fiscalizar, auditar essa formação e, principalmente, receber dados para a graduação para as escolas entenderem, cara, onde estão meus gaps? O que eu posso fazer para garantir que o meu estudante saia da faculdade preparado para atender, cara? E outra, mínimo, o que eu preciso fazer para não fechar? Isso é uma variável importante para a saúde pública, para a qualidade dos profissionais médicos. Porque a ideia é que instituições mal avaliadas possam ser, acho que se não me engano, por 2 anos consecutivos, pode ser que mude um pouco a estratégia, não vão poder abrir processo seletivo para entrada de alunos. Basicamente, você tem um problema, cara, você vai ter um tempo para resolver. Se não resolver, a gente vai ter que conversar. Exatamente. É basicamente isso. Aí de madrugada vai bater a porta, pô, o Ministério da Educação vai toque lá na porta e fala assim, irmão, seguinte, deu ruim, pode parar de abrir suas vagas aí porque você não arrumou o que tinha que arrumar. Isso não é um problema daquele ano. Isso é um problema para a instituição por muito tempo, mancha um pouco. E olhando de uma forma positiva, tentando, lógico, ser positivo, cara, isso pode subir o nível da qualidade do ensino médico. Você vai ter instituições mais organizadas, professores melhor preparados, cenários mais propícios para o aprendizado. A nossa esperança é um dos objetivos grandes que a gente tem. Então, até quando tem um desafio, uma mudança, pessoal, 2 coisas. Pegar um gancho do que o Luiz falou e soltar uma outra pincelada. Pode ser para um processo melhor. Ah, mas é para mim. Cara, olha para a saúde como um todo. Sua família, quando precisar de um médico, talvez seja melhor atendida por conta de algumas medidas. E outra, uma mudança, um desafio. Pô, deu um escândalo, deu errado. Cara, meu tempo. Pô, e na boa, eu ficaria triste se as coisas não mudassem. Porque assim, a gente teve um boom, né? A gente tem 15 anos de medicina, nos últimos 15 anos de medicina, a gente teve um aumento de 80% dos profissionais, que a gente já teve um processo de avaliação que foi feito pelo Estado de São Paulo, se não me engano, 2014, 2012, agora não me lembro, que foi um processo de avaliação ao final, né? Que até foi chamado de OAB para os médicos, na época feita pelo CREMESP, onde teve uma taxa de sucesso bem baixa, na verdade. Então, falta um modelo de avaliação formativa que, de fato, consiga nos dizer o que funciona, o que não funciona. E aí vem uma pergunta, vocês acham que essa cobrança, né, ela vai ser mais voltada para protocolos clínicos, aquele modelo que é mais diretão, ou vai ter um espaço para temas mais abrangentes, justamente por conta dessa mudança que a gente tem, especialmente saúde coletiva, trazendo medicina de família e comunidade, porque já é um jeitão INEP de olhar com um viés de SUS. Sabe né? aquela frase que fala que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe? Eu gosto muito dessa. Essa frase é muito emblemática, é quase que um clichê de todo estudante de medicina ou médico. Eu acho que sim, a gente vai ter uma prova muito conteudista mesmo, principalmente questões longas, né? áreas. Vai ter diagnóstico, tratamento, assim como acontece no INEP Revalida.
Só que, É muito sobre conduta, né? cara, o Enamed, eu acho Caso que ele vai clínico querer um pouco a contextualizado. mais, assim. Porque ele realmente precisa saber se aquela faculdade que aquela pessoa está sendo formada tá mostrando para ele o que não é só não é só Não é só a doença, não é só o a remédio. doença, Ética exato. médica. Ética. Ética médica. Vão ter. Exatamente, cara. Eu aposto. Aqui é um ambiente sério. Eu aposto meu CRM que a gente vai ter várias questões sobre ética Eu acho médica. que vão ter também. Pô, e aí? Uma adolescente que chegou com 16 anos de idade falando que sofreu uma violência sexual de um padrasto. Você pode comunicar à polícia ou não? Você comunica a mãe dessa menina ou não? Questões assim. E aí? O que o Código de Ética Médica fala em relação a isso, sabe? Essas situações difíceis, entendeu? De tema que eu lembrei lidar, aqui, tem que falar. pode cobrar. Outra coisa, por exemplo, semiologia, cara. Semiologia é uma coisa extremamente importante. A gente tem poucas questões na residência médica que falam um pouco sobre A semiologia. parte que tem um pouquinho de semiologia cardiológica, a parte valvar, né? Que acaba tendo Exatamente, uma tiquinho. parte valvar. Derruba enfim. bem muito. Mas são outras coisas que são importantes na faculdade de medicina e que eu acho que eles podem abordar, sim. E que é interessante porque divide um pouco uma formação mais quadrada, aquela que foi feita só para cumprir, Especialmente só para técnica, abrir né? vaga e tal, que não teve muito ambiente com o paciente, não teve uma organização de pontos básicos, eu penso que é relativamente simples da gente identificar. Semiologia, algumas coisas simples de relação médico-paciente, Ou de a acolhimento. própria questão de doenças que são altamente prevalentes no nosso país, né? Hipertensão, diabetes, tudo mais, Sim. que, em tese, se um aluno, por exemplo, se a gente tiver uma população que erra muito questões sobre esses temas, Cara, isso é um indicativo pra gente que, cara, tem alguma coisa que a gente precisa mudar pra no ontem. ciclo né? básico, assim, né, Exatamente. cara? No ciclo Posso básico. lançar mais uma pedra aqui? Tenho certeza que vai ter puxar a sardinha pro meu lado. E vem, mas cheio de pedrada, né? Muita coisa. Cara, cuidados paliativos, eu tenho certeza sim. de que vai cair. Ele falando isso, parece que ele nem tá puxando pra sardinha só pro lado porque o dele, cara é né? paliativista. Eu avisei, mas olha que interessante. Em 2023, lançou-se uma Política Nacional de Cuidados Paliativos, finalzinho de 2023, incorporada no SUS. 2024, abriu o primeiro hospital exclusivamente com leitos de cuidados paliativos na Bahia. Então, existe um movimento muito grande, até por uma necessidade financeira de organização, são pacientes que demandam muita equipe, muito recurso, muitas vezes muito maltratados, inclusive. Então, cara, esses grandes temas, pô, vamos olhar com atenção. Diabetes, você acha que não vai ter? Tuberculose, acha que não vai ter? E aí você tá me trazendo uma outra pauta, assim, que eu gosto muito, que é, provavelmente, existem vários alunos, se você for um deles, esse pedaço aqui é pra você, que é prova nova, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou sentar e estudar. Ler. Essa estratégia cara, é regra de ouro. Você precisa estudar tudo? Cara, Precisa estudar certo, né? Precisa Você não estudar pode certo. estudar tudo. Precisa estudar certo. Complicado. E aí, pra vocês, como que é essa estratégia de preparação? primeiro... Considerando aí, né, a banca INEP. Considerando a banca INEP, o que vocês acham? Cara, assim, a maioria eu acho que eu sou devoto de uma coisa que, assim, a maioria do sofrimento humano, ela nasce na não capacidade das pessoas de diferenciar o que elas podem mudar e o que elas não podem mudar. Tu pode mudar a existência do Enamed? Não. Então, o que você tem pra fazer? Sério, Tá bom, sério. estudar. A única coisa que você tem pra fazer é estudar. Acabou. É isso que você tem que fazer. Ah, Luiz, meu Deus, eu vou ficar sofrendo com ansiedade. Cara, tá perdendo tempo, irmão. Não, e aí tá perdendo tempo. E sabendo que você tem que estudar, aí você fala, cara, e como que eu posso estudar melhor? É isso, é o que você tem pra fazer, é a única coisa que você tem pra fazer, é estudar, velho. E como é que você estuda? A gente tá cansado de falar isso aqui pra vocês, cara. É você ficar sentado a bunda na cadeira, ficar só lendo a apostila? Não é, velho. Cara, pelo amor de Deus, isso tá ficando até chato de falar, né? Tá todo mundo falando isso, porque é um pré-requisito isso. Se você não se deparar com seus erros, se você não ficar incomodado em errar uma questão e bater na mesa e falar, porra, por que eu errei essa questão de novo, cara? Aquilo ali não vai entrar na sua memória de longa duração. Se você não se envolver com o estudo, se você não ter realmente, assim, colocar uma emoção, por que você lembra muito mais das suas situações traumáticas do que daquelas que você teve pouca emoção? Porque o nosso cérebro foi programado para decorar as coisas que mexem com a gente.
Porque protege, né? Porque O protege. erro marca, Evolutivo. cara. O erro marca. Não erre de novo isso, não vai ser ruim para a sua sobrevivência. Exato. E isso você só consegue com metodologia ativa, meu irmão. Não adianta, você não vai mexer com o teu erro, você não vai saber a lacuna de conhecimento se você ficar vendo só a minha aula, a aula do Ian, ou lendo ali a apostila. Sabe por quê? Porque aquilo ali não vai mostrar pra você tua lacuna de conhecimento, meu irmão. Não vai. Aquilo ali é muito confortável, é gostosinho demais ver uma aula. É uma delícia. E outra coisa, assim, provavelmente vou incomodar muita gente com o que eu vou dizer, mas tem um aspecto geracional. Há uma geração que ela está naturalmente sendo acostumada a consumir conteúdos rasos, conteúdos rápidos, e ela não tem intenção de se aprofundar. Quer um exemplo maior do que TikTok, do que Stories, do que feed Instagram? Cara, não há exemplo melhor. E assim, acontece. Isso está acontecendo. Existem estudos que falam que o QI médio da população mundial está diminuindo. E assim, não sei, não vou dizer aqui, não vou entrar no detalhe de qual fator, o que tem, que leva para isso ou não. O fato é, precisamos estimular essas pessoas, porque a ideia de trazer um conteúdo... Primeiro que, a gente tem ChatGPT, a gente tem Google, que já existe há muito tempo. O conteúdo não é o limite. Qual o problema que você vai aprender a resolver, né? Nesse mundo, exatamente. O que você está se treinando para resolver? Exatamente. E o ponto é, o médico... Eu vou falar acho que a nossa experiência traz isso. Eu saí da faculdade... Eu não lembrava a dose de amoxicilina para prescrever para o paciente que precisava desse antibiótico. Como que eu aprendi? O paciente entra, pergunta o que te traz aqui hoje, examina, não sei o que lá, aí eu consultava. Porque não tem problema, tá? Não tem problema. Isso é informação. Isso é informação. Você sabia o que é, até para aliviar um peso. Porque o que eu preciso saber? Eu preciso conectar o paciente que ele tem determinada situação e como eu consigo ajudar ele, que nesse caso era a prescrição de antibiótico. Aprender isso... Cara, no final, é consultar qual é a droga que eu preciso passar pra ele. Diferenciar o conhecimento. Se fosse só o número, ele podia olhar na internet e não precisava do médico. Justamente isso. Perfeito. E é esse que é o ponto. Então, assim, o conteúdo, o acesso ao conteúdo já não é um problema há muito tempo. Lembra quando a gente achava que as pessoas eram burras pela falta de informação? Agora a gente tem burro pelo excesso, né? A gente, não é isso não, rapaz. Agora que a gente tem a era da informação, não é a era do conhecimento. Isso aqui já fica uma pincelada para o outro episódio que a gente fez de demografia médica. Se especialize em ter bom conhecimento, em saber resolver bem os problemas. E a gente já pincelou aqui um papo de um outro episódio, os 4 pilares da aprovação. A gente falou do direcionamento, do estudo ativo, tem a personalização do estudo e as revisões seriadas. Vai ter um episódio só para isso, vale muito a pena você se preparar. E aí, voltando para a ideia do antibiótico, eu não sabia. Aí entrava o segundo paciente. Aí eu achava que sabia, ficava na dúvida, eu olhava de novo. Terceiro paciente. Aí eu já, acho que eu nem vou olhar. Aí eu escrevia, dava aquela consultadinha, é isso. Quarto, quinto, meu irmão. É automático, que é isso? Irmão. Isso é estudo ativo. É o paciente, é o efeito teste. É o paciente que entra... É o paciente que te testa porque ele vai chegar lá com uma queixa que a princípio a gente não sabe. Então ele tem que demonstrar aquilo e você tem que buscar essas informações, associar e entregar esse cuidado ao paciente que a gente tem. Passou uma, passou duas, e aí a gente começa a ter a revisão repetida e espaçada, a curva de esquecimento de Ebbinghaus, um psicólogo alemão que trouxe esse conhecimento pra gente, que mostra que a gente tem uma capacidade de reter informação que é bizarramente baixa. Tanto é você que tá aí na faculdade, sabe que quando você estuda e passa noites virando para estudar para a prova, chega, faz a prova, sai e não sabe absolutamente nada mais. É porque é normal, o cérebro não tem capacidade de guardar essas informações. Ele foi feito para isso. Ele não consegue gravar tudo. Ele foi feito para isso, até porque, cara, não tem sentido. E aí, pensando nisso, né, o efeito teste faz justamente esse retrieve dessa informação, porque chega lá no final, eu vou saber associar essa informação está muito clara na minha cabeça. E aí, uma pergunta que eu queria trazer para vocês. Aliás, se você tiver também pergunta, tiver dúvida, qual que é o seu maior incômodo com essa mudança que teve, deixa aqui escrito pra gente poder discutir e trazer novos episódios pra você, trazendo mais informações. Mas pra você, qual é a dica que vocês consideram fundamental pra quem tá começando a se preparar agora, nesse momento, pro ENAMED? O que vocês têm pra falar? Cara, a dica que eu tenho pra falar pra você, eu acho que eu já expus um pouquinho aqui, que você tem que se envolver. Você tem que se envolver muito bem. Você tem que gostar demais. Essa palavra é boa, compromisso. Cara, você tem que ter compromisso, sabe? Tem uma frase que fala que nada grandioso foi feito sem entusiasmo. Tu já viu isso? Você tem que se entusiasmar com o processo. Estudar para residência médica... Pode ser legal. Pode ser legal. E é massa. É massa. Cara, com Aristo é massa. Porque... Primeiro, você não vai ter acesso a uma aula
insuportável bosta chata com um professor que fica falando sempre no mesmo tom de voz. Pessoal, cardiomiócito, ele é feito de... Cara, fala sério. Nos nossos treinamentos a gente fala muito assim, nossos concorrentes são Netflix, Disney, porque o HBO, porque a gente foca em ser interessante. Porque a gente sabe que é cansativo. Claro que é cansativo. O conteúdo da Aristo, ele é médico, ele é quase um entretenimento, cara. É legal ver aula. Eu, às vezes, vejo aula dos outros professores, não só para estudar. Primeiro porque a gente tem uma reunião semanal de professores focando em oratório, focando em como melhorar o que já tá excelente. E aí eu sou meio que... A gente vê isso demais, né, Ian? A gente vê as aulas dos outros professores, a gente pega pontos positivos e pontos negativos, tá? E, assim, mas voltando no que eu tava falando, se você não se envolver, se você não gostar do seu processo, cara, você tá muito atrás de uma pessoa que tá curtindo. Às vezes eu recebo mensagem de aluno que fala assim, pô, Luigi, eu tô estagnado no estudo, mas eu tô me amarrando, mano. Eu tô me amarrando. E estagnado é uma coisa que a gente tava até falando aqui antes do início desse podcast. Todo mundo vai se sentir em uma hora ou outra um tanto quanto estagnado na prova, na preparação da prova. Porque é difícil você começa a ser... e você tem um boom muito grande de conhecimento. Depois, é claro, uma questão matemática, fica mais difícil de você ganhar um pouquinho mais de ponto quando você já tá ali nos 65%, 70%. Nas questões médias, a estagnação das médias. Se você não estiver gostando do processo, se você não tiver, assim, com vontade de estudar... O próximo passo é diminuir a tua autoestima. O próximo passo é começar a fazer uma autossabotagem. O próximo passo é a desistência. Procurar o estudo passivo, cara, que ele não vai te desafiar. Exato. Vocês entendem a clareza que a gente tem com a associação da academia, né? É muito. Que é o cara que começa a tomar creatina e tomar whey, pra não dizer outras coisas, né? E outras medicações, achando que o resultado vem só com isso. Que é o treino passivo, né? É o treino passivo. Tem que treinar, tem que treinar, meu irmão. É o principal fator, é a grande variável, é responsável por mais de 90% do seu resultado. Exato, a constância. A gente vive hoje numa sociedade que é absolutamente imediatista. Se não for rápido, tá errado. Se não for rápido, tá errado. Irmão, eu vejo isso pelos conteúdos que eu produzo pra Aristo. Às vezes eu produzo uns conteúdos de uns reels, assim, de 3 minutos, que fala, porra, que foda, essa explicação ficou massa. Não engaja. Igual uma coisa que eu falo assim, e aí galera, olha só, saiu da bibliografia, dados médicos, aí, vai lá pra cima, isso engaja pra caramba. A gente vive numa sociedade hoje absolutamente imediatista. E posso falar uma coisa? Não vai ser rápido você adquirir um nível de conhecimento ao ponto de você ter uma aprovação na prova de residência médica. É bom. É constância, é um passinho, pequenos passos diários. Inclusive, Sócrates falava que às vezes os pequenos passos nem são tão pequenos assim, né? E é 1% por dia, né? E são pequenos passos da constância que vai levar você bem longe e vai conseguir fazer com que você seja aprovado na prova. O nosso 1% por dia até o dia da sua prova, você já garante até o acesso no R+. Você já passa as 2 provas de uma vez só. E a humildade de reconhecer o processo, mais uma vez, dá uma olhada nos papos com o ex-aluno. Que a gente faz essa provocação. Em algum momento você achou que não ia passar? Todos eles falam, tive dúvidas em alguns momentos. Claro. Em algum momento você estagnou? 100% dos alunos falam. Eu nunca fiz nenhum papo, cara, 5 anos aí de Aristo, com ex-aluno que a pessoa, não, eu dei uma travada ali nas médias. É normal. E aí vem você, a última Coca-Cola. E é normal que isso, inclusive, aconteça mais ou menos nessa altura do campeonato. No meio do ano. No meio do ano. É uma história natural, cara. Sim. É uma história natural. O aluno, ele começa extremamente empolgado. Ele ganha muito ponto no início, o que gera mais empolgação nele. Vai chegando no meio do ano, a quantidade de conteúdo vai aumentando. É notório, ele vai esquecendo um pouquinho, vai batendo um cansaço. A nossa vida, ela às vezes se confunde, né? Um conceito daqui com um conceito do outro. E é normal. E a nossa vida, ela não para durante a preparação para a prova. Vão surgindo problemas na nossa vida. E a gente sabe aquela imagem das pessoas equilibrando vários pratinhos ao mesmo tempo? A gente tem que equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo, porque vão surgir problemas familiares, vão surgir problemas com amizade, podem surgir outros problemas mais graves. Podem surgir situações boas, maravilhosas. A gente teve alunos... Você pensou a mesma coisa que eu. O moleque surgiu a oportunidade dele ir pra... agora eu esqueci. É o leste europeu. Eu esqueci qual país. O moleque uma oportunidade única, sempre quis ir. Agora esqueci. E ele passou pro INTO. Também. Ele tá agora no R1, no INTO. Uhum. Caracoles! Olha que incrível, ele podia... não, as oportunidades boas. Um casamento, a gente tem gravidez, alunos... né? Gravidez, a Laura, uma aluna, cara, foi o papo, eu chorei nesse papo. Eu sou chorão. Aí, cara, nos primeiros minutos ela falou, pra mim foi muito desafiador, porque eu engravidei, tive meu filhinho,
Antônio, se não me engano, no 6º ano da... Beijo pro Antônio. Pô, cara, olha lá, já fiquei emocionado de novo. Pô, é pra gente olhar que não precisa, e a gente tem muito orgulho e muita serenidade e honestidade de falar isso. A gente monta um curso para que você não precise abrir mão do seu internato. Nunca seria um pecado, eu achar uma vergonha. Até porque a gente não tá aqui pra ensinar medicina pra ninguém. Tô aqui pra fazer o aluno tirar ponto em prova. Passar na E chegar no final e falar assim, galera, passei. É Deu isso. certo. E Consegui. a gente tem uma vaidade quando chega assim, cara, você não vai só escolher sua residência, você vai chegar lá muito bem formado. E um dos motivos disso é que a gente não te tirou do seu trabalho, do seu estudo prático. E a gente faz também essa pergunta, essa provocação, e recebe mensagem, pô, tô acertando mais. Pô, me encantei com uma área. Na PED, na GO, isso acontece toda semana, todas as aulas. Me encontrei, as meninas recebem mensagens e tal. Ninguém guarda da clínica, né? Desgraça. Mentira, a gente encanta uma galerinha Não, assim. tem um monte. Aí mas tem as subespecialidades, enfim. Ah, posso puxar pra minha dica? Você falou da dica. Rapidão, só Claro. pra complementar isso que você falou, Mete bronca. a Aristo, ela é absolutamente diferente dos demais, porque a gente trata os diferentes de forma diferente. Por que a gente fica falando Conhece de isso em algum lugar? Você conhece? Você já ouviu falar isso? Uhum. Equidade. Equidade do SUS. Você tem universalidade, integralidade e equidade. Como que eu vou colocar a mesma rotina de estudo pra mim, Luigi, que sou pai, tem um bebezito de 2 anos e pouco, Grande pro Telzinho. Ianzinho, que ainda não é pai, mas tem outras responsabilidades, pro Gu, que ainda que Pai de mora- pet? Pai de pet, exatamente, pai dos macaquinhos, que ele tem alguns macaquinhos que moram na casa dele, que visitam a Toma casa dele. conta de milhares de alunos todos os Que dias. toma conta de milhares. Esse cara aqui toma conta dessa empresa com coração. Porque a Aristo, ela é coração. Isso é uma das coisas que eu falo. Eu fico me perdendo nos pensamentos quando eu começo a falar da Aristo, que eu começo a me empolgar demais, cara. Porque ela é uma empresa muito apaixonante. Essa que é a verdade. E por que ela é tão diferente? Por que eu tô aqui de coração aberto falando da Aristo pra vocês? Porque a gente consegue personalizar o estudo pra você. Da forma com que você melhor se sai. É que Cara. você tem o cuidado centrado na pessoa, mais uma máxima também, já dando um bisuzão aí pra vocês que vão fazer prova com destaque pra saúde coletiva, a gente faz um estudo centrado no aluno. É isso. É claro, você tem outra rotina, você tem outros conhecimentos, você tem seus pontos fortes, as suas dificuldades, E aqui, todas as faculdades têm pontos fracos. Cara, eu estudei na UERJ, uma faculdade super tradicional. No ENAD, a gente ficou, no ano que eu tava na faculdade, a gente ficou dentre as 5 melhores instituições do país, que é uma série de variáveis pra gente considerar isso, um monte de vieses. Mas o que isso quer dizer? Tem umas partes que fui muito deficiente. Sim. Muito deficiente. Em Todas qualquer vão ter. lugar né? Em todo lugar. Então não se sinta um coitado, não se sinta uma vítima. Mas eu vou ficar pra trás, não sei o quê. Qual que é o grande diferencial? O único de todo mundo que passou, estudou pra caramba, com estratégia e com consistência. É isso. Acho que tem que ter essa consistência de fazer um pouquinho por dia. Cara, e não ter medo de errar, sabe? Tipo assim, porra, errei de novo. Cara, se errou de novo, lê, vê. E ia ser legal, né? Como que eu priorizo meus erros? Porque imagina, eu tô fazendo simulado. Então depois a gente entra num outro papo, tem com certeza um muito episódio podcast com inteiro. isso, sobre isso. Mas, cara, Gustavo, tava estudando, acertei 60 questões. Meu irmão, deixa essas 60 de lado, foca nas 40 que tu errou. E outra, a gente tem, na plataforma a gente já distribui isso entre questões fáceis, médias e difíceis. Se o tempo tá corrido, foca em revisar e entender os seus gaps de aprendizado nas questões fáceis. Revisou? Acertou? Passa para as médias, passa para as difíceis. Não se preocupe, porque é aquilo que a gente fala, questão difícil vale um ponto, questão média vale um ponto, questão fácil vale um ponto. Você não pode deixar a fácil de É pegar. aquela vaidade de, eu quero fazer um gol de bicicleta. Irmão, Aí você, cara, tu sabe fazer gol de pênalti? Não, pra mim não. Sabe fazer um gol, você e o goleiro só, em movimento? Os fáceis, médios, difíceis. A vaidade é extremamente perigosa, sabe? esse é o famoso indicador de ego, né? Isso. Indicador de E ego, a gente foi vaidade. treinado, e o house e tal, não sei o que, saiba o difícil. Eu vou estudar ventilação mecânica no recém-nascido, irmão. E só Sabe lembrando, tuberculose? não, e só lembrando, você que passou em primeiro na residência e você que passou na última chamada, são residentes iguais. Exatamente. Sinto muito. Assim, não tem. Esse brilhantismo é só na hora da prova. Vão passar. Cara, entendeu? um conselho grande que eu acho que permeia muito do que a gente falou aqui hoje, mas traz uma luz diferente. Acho que talvez seja o grande conselho. Não caia no crime de se sentir um coitado, de se sentir uma vítima, por alguns motivos. O Enava mudou, e o Enar, e o Enamed, e minha vez e tal. Se a sua maior preocupação é como você vai passar para a residência, você vai passar ou não, você é um privilegiado. Por quê? 2 grandes motivos. Sinal de que não tem nenhuma parada gigante acontecendo na sua vida. Se você tiver um problema de saúde grave, alguém da sua família, um problema financeiro, você vai parar tudo. Vocês sabem disso.
lógico. E outra, se o seu plano der errado, sabe o que vai acontecer? Você vai ser médico. Tá além do sonho da maioria das pessoas. Lembrando que são 900 mil pessoas que prestam medicina no Brasil todos os anos. Olha isso. E, cara, você vai ter um trabalho, você vai poder estudar, você vai estar amadurecendo, sua vida não vai ficar... Não é vestibular. Você é aluno de novo. Você tem uma carreira, você tem uma profissão, você já vai estar construindo, seu patrimônio, organizando pra sua família, pro seu filho, pra você, pra viagem, qualquer coisa, comprar coisas, ajudar seus pais. Então, assim, abaixa um pouquinho a bola e fala, eu escolhi, é um projeto. A gente vai trabalhar até 60, 70 anos. Até se der errado... Tá além do sonho de muita gente. A gente ter essa humildade, esse olhar de fora, eu acho que tira um peso muito grande. Por isso que eu gosto de sempre convidar nossos alunos nas nossas lives de mentoria. A gente destaca muito isso. Cara, tu escolheu estar aqui porque não tem nenhum absurdo rolando. E outra, se der errado, já deu bom. Então, para tirar um peso grande. E claro, então por que eu tô fazendo isso tudo? Porque isso vai me trazer um pouquinho mais de possibilidade de escolha. Cara, eu vou ganhar um pouquinho melhor, vou valorizar minha hora de trabalho. Eu vou ter horários melhores, vou poder escolher onde que eu quero trabalhar, em qual cidade, em qual serviço. Então beleza. Só que o seu ponto de partida, do ponto de vista profissional, já é uma coisa muito legal. Então a gente fazer essa reflexão, acho que E, cara, você falou isso sem nenhum peso na consciência, porque a gente sabe, a gente foi aluno, a gente passou essas dores na faculdade, a gente viu vários amigos, vários alunos nossos passando essa dor, minha vida. Sua vida não gira em torno disso. Isso é apenas uma pequena variável da sua vida. E quando a gente olha isso, a gente tira o peso. Tá show. Vou lá estudar. Deixa eu curtir essa medicina aqui. Ih, que parada diferente isso aqui da GO. Que legal isso aqui da pediatria. Tem uma irmã, uma amiga agora que tá grávida e tal, não sei o que. Já pensando. Tem umas coisas chatas pra caramba, lógico. Mas tem Sempre muita coisa que a gente vai usar. Se encante com essa nossa profissão maravilhosa. Cara, não se sinta um coitado e se encante com a nossa profissão maravilhosa. Acho que são 2 conselhos grandes. Entusiasmo, cara. Entusiasmar-se é um segredo muito legal. Constância, direcionamento e entusiasmo. E vou te falar, eu acho que eu conheço poucas pessoas que são mais entusiasmadas que o Luigi. Você conhece alguém que seja mais entusiasmado que o Luigi? Eu acho que é doentio, inclusive. É patológico. É patológico. Cara, né, quando você faz uma parada que você acredita, que você ama pra caramba mesmo, bicho, não tem como você não se entusiasmar com isso, saca? É incrível. E isso que você falou sobre, assim, você teve uma hora que o Gu falou assim, cara, você tirou 60 no seu simulado. 60 você acertou e 40 você errou. Gu, até que falhou a voz aqui, porque eu tenho 15 anos, tá mudando a minha voz. Na verdade... Existe um único erro genuíno que uma pessoa pode cometer. É o erro que não serviu de nada pra você. Esse é o único erro. Pra mim, esse é o erro que existe. É o erro mais genuíno que uma pessoa pode cometer. Se você errou 40 questões e você aprendeu com as 40 questões, você não errou nada. Pra mim, você não cometeu nenhum erro, cara. Tem alguns alunos que vêm falar assim comigo. Luigi, eu errei 70 questões no último mês, eu tô muito chato. Eu falei assim, cara, quantos essas 70 questões te aprenderam, te geraram 70 conceitos novos? Se você aprendeu metade... Caguei para os 70 erros. Você cometeu 70 acertos na tua vida. Você dormiu esse mês com 70 novos conceitos que você não dormiu no mês passado. Se você fizer isso de constância, você vai ganhar muito. A gente tem a tendência a quantificar muito as paradas, né? Então eu tirei 60, é um número. 60. Cara, qual é o aspecto qualitativo dessa parada? Para de focar só no 60, mano. Grande Para de focar no erro como um aliado. Sim. Você tem que ter o erro como um aliado. O que eu ganhei acertando 60? Beleza, você tirou 60, parabéns. E os outros 40? Tu aprendeu com eles? Se você não tiver, aí beleza, aí você errou mesmo. Uma parada que eu gosto muito de refletir, errar é humano. Você só é mais humano do que o resto. Brincadeira, pessoal. Só falar besteira, mas é uma máxima e a gente provoca isso, assim. Te doía muito. A nossa metodologia é muito diferente daquela tradicional. A gente bate muito no estudativo. A gente nasceu assim, eu posso falar isso seguramente. O Gustavo, pra quem não sabe, assim. mano, o Gu, ele é um dos fundadores dessa parada aqui. Esse cara que tá aqui na nossa frente, cara... 17, né? 2017. 2017. Ele existia muito antes de eu e Ian entrarmos aqui. Esse cara trabalha com educação médica há muito tempo, mas sempre esteve no backstage. Nem sempre, na real. Ele fazia podcast há um tempo atrás. Então, esse cara, ele... conseguiu fundar, um dos fundadores de uma empresa que revolucionou o mercado da preparação. Da preparação para a prova de residência médica. Porque primeiro que eles colocaram Pareto dentro do mercado. O direcionamento. Porque não dá para você estudar a medicina inteira.
Ponto, isso é fato. Hoje todo mundo fica falando dessa parada, a gente já falava, ó, há 200 anos atrás. Você sabe que isso é um vício do viés médico, né? O médico, quando a gente tá entre médicos, isso é até interessante porque teve um estudo que saiu da Escola Médica de Saúde, Escola de Saúde Pública de Harvard. Ela chegou para um grupo de pacientes, aliás, para 2 grupos, que ela queria saber o que de fato faz um médico ser bom. O que de fato faz um médico ser bom? E ela separou 2 grupos. Ela chegou pro paciente e chegou pro médico. E aí as respostas foram muito diferentes. Sério? Quando a gente vai perguntar para um grupo de médicos, fala assim, o que para você é um médico bom? A maioria das respostas foram o médico que não erra diagnóstico, o médico que não falha, né, no diagnóstico, o médico que atende muito, o médico que tem título, o médico que tem artigo publicado, o médico que pesquisa. Isso para os profissionais. Para os profissionais. Você entende como há um viés de não aceitação do erro? Quando você pergunta para o paciente, seu Joãozinho, o que é ser um bom médico? Eu fui na minha clínica, eu sentei lá, o doutor falou que eu não tinha nada, mas foi bom demais ter conversado com ele. É o que ouve, é o que está disposto a te tocar, a tirar dúvida, a examinar. Vocês entendem que ser um bom médico... E no final a gente atende gente. A gente atende paciente. Nem sempre, Luiz contou a história do doguinho que entrou no meio da consulta. Do caramelo. Cachorro caramelo, só pra quem não sabe, o cachorro caramelo entrou um dia numa consulta que eu tava atendendo quando eu era recém-formado na unidade básica de saúde, entrou um cachorro caramelo no meio da consulta. E carimbou a sua mochila. Ele fez um xixizinho. Não, e nessa discussão, mostra que a gente já... O nosso viés de formação, ele é muito pautado... E existem TEDs para isso, pra quem gosta do TED, né? TED Talks. Uhum. Existem vários vídeos sobre, mas o médico é uma pessoa que precisa estar blindada ao erro. Isso é terrível para nossa formação. Sabe por quê? Porque se eu não posso errar, eu sei que todo mundo... Você já sentou numa roda de médicos onde a gente senta para discutir os erros médicos que a gente já cometeu? Eu nunca. Eu também não. E olha aqui, eu tenho família médica, tenho médico. Vergonha, a gente tem vergonha de assumir. É verdade. E o estudante vem pronto com isso, vem com essa carga de eu não posso errar, de que minha cobrança, de que se eu erro vão rir de mim, vão me julgar. Meu irmão, a faculdade é um ambiente de aprendizado. É a hora de errar. É um ambiente protegido para errar e para diagnosticar onde você precisa melhorar, que é a oportunidade mágica. E é justamente aí, voltando ao tema na média, é justamente aí que entra uma prova unificada. Porque ele vem no objetivo de não só conseguir fazer com que o aluno entre na residência agora, que é uma super novidade, mas que mostre para as instituições que o aluno, quando erra, ele erra aqui, aqui e ali. O que a gente vai fazer para melhorar? É esse o viés que a gente precisa fazer para conseguir chegar num país que tem um viés de saúde muito melhor. Muito melhor. Então eu acho que essa ideia, ela vem muito pautada em... Galera, a gente precisa aceitar que os médicos vão errar, que eles podem errar, eles devem errar, mas que eles estão num momento para isso. E não quer dizer que no final... Você sabe, eu acho que também tem um estudo muito interessante que fala que, se eu não me engano, eu acho que 35%, eu posso estar errado, mas eu acho que é bem próximo disso. Acho que 35% das receitas prescritas nos Estados Unidos ou tem dose errada ou medicação errada. Caralho. Isso é um dado interessante. E se a gente... cara, o médico precisa entender que isso é normal. O advogado erra, o motorista de Uber erra, o engenheiro erra. E claro que existem erros, por isso que existem auditorias e situações que tem verificação de qualidade, triagem e tudo mais, mas é normal. E você tá numa prova onde vai ser normal você errar. E na preparação isso é ainda mais evidente, é o momento de errar. Cara, se você não errar, tá errado. Tá errado. Com certeza. Tá errado. Porque a pessoa que não erra, ela não precisa de preparatório nenhum. Nada. Nenhum. Até da prática mesmo. Cara, só erra quem tá fazendo muito. Quem não tá fazendo nada, é muito fácil parecer perfeito quando você não tá fazendo nada. Aquela figura do lápis, né? Apontado, lindo, perfeito. Mas não tá escrevendo, né? Você punciona muito, tu vai fazer um acidente de punção em algum momento. Com a melhor técnica. E estatisticamente isso acontece. Isso acontece. Excelentes hospitais, excelentes profissionais. Se opera muito, de uma vez ou outra vai ter um erro. E aí, só falando da punção. E aí, o que a gente faz para melhorar? Cara, hoje, a maioria das punções estão sendo feitas guiadas por ultrassom, o que ajuda. Tecnologia, inteligência. Exatamente. Então a gente usa, são ferramentas que a gente tem para diminuir o erro e ter mais assertividade. E o que a gente faz isso na hora de estudar para a prova? Errando, corrigindo com a revisão através de erros e revisitando, fazendo simulado. Porque a galera, eu acho que subestima um pouco o poder que o simulado tem. Quando você vai fazer simulado, irmão, celular fica longe, distrações ficam longe, é um copo d'água do teu lado, o relógio contando e você fazendo prova.
Porque chega lá no final do dia, você vai falar, pô, juro, eu fico muito incomodado quando chega um aluno e fala assim, ai, cara, eu fui lá pra prova, mas não deu tempo de marcar tudo. Pô, Irmão, você teve um ano inteiro pra fazer Pecado. simulado. A gente pede pra fazer um simulado por semana, não é à toa. Mas é pra você se colocar numa posição que você consegue identificar qual é a sua performance, qual é a sua capacidade de executar aquelas questões pra conseguir sair bem. de concentração, de fôlego, de estratégia. Cara, até no exemplo da academia, você malho bem. Eu vou lá, malho o bíceps 5 minutinhos, faço uma pausa, vou em casa, vou tomar uma água. Aí eu volto daqui a meia hora, pô, malho perna e tal. Você pode malhar muito bem, performar rigorosamente bem, tá avançando. Em 1 hora, tu consegue malhar o quê? Ih, não... Cara, esse condicionamento, esse treinamento, e muito aluno bom, compromissado, foge desse grande desafio. É o que mais vai te aproximar do dia da prova real. A gente teve um papo, esse me marcou muito, foi a Luana, uma aluna que passou em 2º lugar para dermato, penzão. E foi de 2021 para 22. Ela treinava em casa. Cara, fiquei, pô, maravilhado. Eu falei, essa daqui, é claro que ela ia ganhar. Ela treinava em casa de sapato e ela treinava de máscara. De máscara, porque no contexto de pandemia ainda provavelmente ia precisar. Cara, se você treina no difícil, qualquer variável, no meu Enem, quando eu era mais novo, faltou luz. E ficou quente, falando assim, que a pessoa abriu a janela e falou, vou jantar isso aqui. Eu sou carioca, pô. Eu tô acostumado com calor. Eu fui forjado Faria no sol no calor e tal, não sei o quê. Pô, tá faltando água de coco aqui, um mate. Cara, essa postura e esse foco, essa tenacidade... cansei de fazer clínica médica. Posso dar uma olhada no Instagram, depois eu volto pra prova? Pô, você não tá jogando o jogo da melhor forma da estratégia. E claro, isso é treino. A gente tem disciplinas, momentos, podcasts sobre como você fazer cada uma, sobre o erro, sobre a preparação, sobre as questões, sobre o simulado. A gente tem isso no nosso Instagram, tem isso no YouTube, tem isso nas nossas plataformas, os nossos alunos na comunidade, o especialista em metodologia, e a gente vai refinando e personalizando isso para cada um. Exato. E a Aristo, ela dá todas as ferramentas possíveis e imagináveis para você usar na sua preparação para a prova de residência médica. Isso a gente fornece para você, para a prova de preparação, para o ENAMED, para o que for, saca? Agora, as suas atitudes são compatíveis com o tamanho do teu sonho? Essa é outra coisa. Não adianta a gente fornecer para você todas as ferramentas mais maravilhosas do mundo, tecnologia com inteligência artificial, o Harrison AI que a gente tem. Cara, fala sério. A gente tem uma inteligência artificial que tu conversa com os livros, cara. Olha que foda. Este cara aqui na minha frente idealizou um dos projetos mais incríveis e brilhantes que eu já vi na minha vida, que é o Harrison AI. Que não é simplesmente um chat GPT que você vai lá e coloca assim, me fale sobre pneumonia. Pô, ele vai pegar sites que não são aprofundados, ele vai pegar coisa de qualquer coisa da internet. Não. A gente fundou um pseudo chat GPT onde a sua resposta é apenas embasada nas literaturas médicas que são cobradas nas provas. A gente tem não isso é qualquer lá. literatura médica. Não é. São nos editais. Pega São nos HIV. editais. Cara, tu vai olhar o up-to-date, não tem muita coisa a ver, lógico, mas as estratégias de rastreio pelos materiais do Ministério da Saúde são outras. A realidade financeira, social, econômica é outra. Essa adaptação com a fonte que você vai usar... Que é isso, cara? O Harrison não tem. De novo, né? É aquela ideia de que a gente tem acesso a tudo de conteúdo, invariavelmente. Então, a dúvida é, cara, o que eu tô lendo é verdadeiro ou é fake news, né? Então, assim, é realmente trazer dados que consigam te ou é o que vai ajudar, cair na minha prova. De fato. Pode ser perfeito, pode ser adequado, você só não vai usar. E eu até separei aqui 5 perguntas super simples, mas assim, que podem orientar e pode tirar dúvida pra você que tem. Inclusive, se tiver dúvida, já falei, deixa pra gente que a gente vai montar um material legal sobre isso. Quem que precisa fazer ENAMED? Todos os concluintes e os médicos formados que quiserem o acesso direto para usar a nota, né, no ENARI. A prova é obrigatória? Sim, para todos os concluintes, e para os médicos vai ter ele é opcional para aquele que quiser fazer a prova. Quanto custa? Gratuito para concluintes, então isso é um negócio super legal, que antes a gente tinha, as provas custam caro, né? E esse é um processo interessante porque como consolida tudo, né? A gente tem 30% das vagas, mas com potencial aí de aumentar. Mas como consolida tudo, é super legal que você vai ter, cara, muito mais democratização ao acesso. A gente sabe que tem gente que não tem condição de fazer todas as provas, a maioria das provas custa muito caro. Quando? A gente já tem uma data de prova, então anota aí, dia 19 de outubro, a primeira edição do ENAMED no Brasil vai acontecer dia 19 de outubro, com o resultado previsto para o dia 5 de dezembro. 19 de outubro, 5 de dezembro, não esquece, tá? E
O Enamed substitui Revalida? Isso aí é um tema, né, que a gente consegue trazer para os alunos. Não substitui. O Revalida continua sendo o processo de validação do seu diploma do exterior aqui no Brasil, tá? Isso não acontece. E outra pergunta que já me fizeram. É o Enamed ou o OAB da medicina? Não. Isso é um excelente ponto. Assim, Você vai então, poder hoje, exercer a medicina o depois. Enamed não vai ser um fator que vai limitar a emissão do CRM. Isso não tem nada, assim, pelo menos não agora, até hoje, dia 10 de maio, a gente não tem nenhuma novidade sobre isso, mas é uma prova que tem por objetivo avaliar a formação médica do país. Se vai ter lá na frente... Provavelmente não é para quem já está na faculdade. Se não me engano, do ponto de vista jurídico, uma mudança grande dessa poderia impactar. É o outro processo ali, não entra nessa frente agora. Isso. Ou pelo menos... vai ter prova prática? Não, mas já te digo, como é o INEP que está fazendo, pelo menos o modelo e a abordagem, que é baseada no OSCE, que é o Exame Clínico Supervisionado, provavelmente esse método vai ser abordado. Então, vai ter prática? Não teremos prova prática. É possível que tenhamos em breve? É possível. É possível sim que tenhamos isso em breve. Good, pegar duas frentes aqui, conselhos rápidos. Se tem esse modelo de NEP, OSCE, quem tem uma boa prática, tem um bom internato, aproveite os plantões, pode ter uma vantagem. Aproveite o seu preceptor, aproveite o seu internato. Olha, a gente está mudando de 40, 50 questões para 100, lógico que abre margem para um pouquinho de diversificação, algumas questões talvez um pouco mais diretas, e a gente prepara os nossos alunos para todos os tipos de prova. Porque, mudou a banca, mudou quem faz a banca, entrou no Enar, entrou no Enamed, você está preparado para todas as situações possíveis. Perfeito. Galera, a gente vai chegando ao final. Acho que a gente falou bastante sobre a Enamed. Desafios, a novidade é para todo mundo, então não se sinta, não é o último biscoito ou bolacha do pacote, falando aqui para paulistas e cariocas. Mas a boa notícia é, galera, com método, clareza e a ferramenta certa, essa prova é completamente possível. Completamente possível, eu falo isso com muita segurança e experiência de quem já viu outros movimentos desses acontecendo, mudanças de banca, mudança de prova. Cara, esse é mais um movimento que, no meu ponto de vista, enquanto médico, é um movimento muito interessante para a gente conseguir centralizar e avaliar de uma forma mais qualificada qual que é a formação que a gente tem no nosso país. Cara, não é estudar mais, né? A gente sabe disso. Não é sobre estudar mais. Não é sobre estudar mais, até porque quando eu estudava, para provas, eu não tinha tempo suficiente, porque eu tinha outras coisas acontecendo. Eu não quero abrir mão do meu internato, eu não quero abrir mão de atender os pacientes, eu não quero abrir mão de estudar medicina dentro da minha escola médica. Mas eu preciso estudar certo. Galera, a gente está aqui com vocês justamente para mostrar esse caminho. Estou aqui com o Ian e com o Luigi, com professores de clínica médica, e eu queria deixar a pergunta para você também. O que te preocupa mais nessa mudança que o Enamed traz? A gente vai receber essas perguntas, eu tenho prazer de respondê-las com vocês também, com todo carinho. Então, a nossa intenção é te ajudar mesmo nesse caminho, para principalmente deixar tranquilo, cara. Mudanças acontecem, a gente já teve várias outras e tá tudo bem, tá? Ninguém vai sair ferido por isso, porque, cara, é normal e que bom que mudou. E também, se você não conhecia, se você sabia sobre a Enamed ou não, né, traz pra gente também. E eu queria agradecer mais uma vez pra vocês acompanharem, né, pra nossa audiência. E a vocês dois também por estarem comigo nesse desafio. Obrigado com a gente. Valeu, pessoal. Então, até o próximo episódio. Tchau. A gente se vê. Tchau, tchau.